senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, vamos começar mais uma edição do nosso Aprova Defesa do Consumidor. Você que eventualmente não assistiu às outras edições, só para relembrar quem já assistiu, quem não assistiu, segue a dica, o programa é dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte expositiva de um conteúdo que nós estamos trabalhando e a segunda parte são dúvidas que você pode postar aqui no nosso canal, certo? Pode postar aqui e a gente vai acompanhando aqui embaixo do nosso vídeo e a gente vai acompanhando, pincelando nas outras edições. Nesta edição eu quero responder todas as dúvidas que me mandaram, eu fiquei muito feliz com as dúvidas e você que tem alguma dúvida na defesa do consumidor, posta aí pra gente. Você também pode inscrever-se aqui no nosso canal e você recebe então nesse link em vermelho inscrever-se e você recebe então a atualização do nosso canal aqui do Aprova, certo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a seguinte situação. Eu recebi uma notícia, a notícia foi veiculada no Globo, certo? Online, e ela diz o seguinte: a partir de hoje, produto com preço diferente na gôndola e no caixa sairá de graça nos supermercados. Quando vi essa questão, todo mundo, professor, é verdade, pode acontecer isso, parari, parará, não sei o que lá. Cuidado, muito cuidado como funciona isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nessa questão, olha lá. Então a notícia diz o seguinte: a partir de hoje, é uma notícia do correspondente no Rio de Janeiro, olha lá. O consumidor que encontrar valores divergentes entre o preço anunciado na gôndola e o registrado no caixa de mais de 300 supermercados no estado do Rio de Janeiro poderá levar o produto de graça. Batizada dessa campanha, né, de olho no preço, a campanha é o resultado, olha lá, de um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e os órgãos do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e da Associação Estadual e Brasileira de Supermercados, certo? Então olha lá, existem regras para isso. Vamos entender como funciona isso aqui. Primeira coisa importante, isso só funciona no Rio, certo? Ainda não funciona. A Defensoria Pública no Rio de Janeiro é muito atuante, faz um trabalho espetacular lá na defesa do consumidor. E o que acontece? Todos os dias, é uma coisa louca, sempre quando a gente vai no mercado, a gente olha um preço lá na gôndola, a gente olha e passa, tem um outro preço. Ou tem dois preços às vezes, certo? Ou até mesmo a gente encontra as coisas mais aberração, né? Determinado pro Toddy, certo? R$5, sei lá quanto custa. Embalagem econômica, 12. Quer dizer, você veio o dobro e é mais caro. É uma coisa que não faz sentido. Então, cuidado com isso aqui, certo? Então, como que funciona essa brincadeira se você vai ao supermercado? Que não pode, primeiro de tudo não pode, certo? O preço está anunciado? Tem que estar lá. O preço anunciado lá na grade, tem que estar o mesmo preço, pode até ter mais baixo lá no caixa, mas não pode ter dois preços na gôndola, não pode ter esse tipo de situação. Ou o que é pior, um preço na gôndola e mais caro no caixa. Isso não pode, certo? O que nós temos que fazer? Então vamos lá. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, certo? Qualquer forma ou meio de comunicação. Então, que fizer veicular ou dela se utilizar, o fornecedor obriga o fornecedor que fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Olha lá! Atenção! Princípio da vinculação da oferta ao contrato. Então isso é muito importante. Isso não vale só para dois preços na vitrine, certo? Não vale só para dois preços na gôndola. Então não vale para dois preços, um preço aqui, vale para toda a informação. Ainda que a informação esteja escrita. Então, por exemplo, você vai lá no preço na gôndola, está escrito lá que o determinado produto custa R$5, certo? E aí você fala,
poxa, você me dá um desconto? Aí o cara fala, dou. Quanto que você me cobra? Eu cobro R$4. Pode ser o preço que for. Tá lá na gôndola dizendo R$1.000, um determinado equipamento eletrônico. Aí você fala assim, você me dá um desconto se eu pagar à vista? O vendedor fala, dou um desconto. Quanto que você me dá? Eu faço por 800. Eu vou trazer, se eu trouxer em dinheiro, mas é em dinheiro mesmo? Em dinheiro. Você faz por 800? Faço. Amanhã eu volto, beleza? Pode ser amanhã eu volto? O cara fala, pode. Aí você chega lá na loja, certo? No dia seguinte. Chegou lá na loja, o vendedor não tá lá. Olha, eu falei com fulano de tal, ele disse que se eu trouxesse em dinheiro hoje, ele faria por R$800. Vejam, então pouco importa se eu tenho dois preços escritos ou se eu tenho um preço escrito e um falado, isso vale, certo? Isso é muito importante. Professor, mas aquilo que foi falado vale? Vale. Toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação. Senhoras e senhores, a boca é um meio de comunicação? Sim, certo? Joia. Quando ele fala, se você o trouxer amanhã em dinheiro e você faz por R$800 e o vendedor responde, eu faço. É uma informação suficientemente precisa? Então ele tem que cumprir. Não pode o gerente falar, mas é o vendedor porque ele foi mandado embora ontem, não sei o que lá. O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, olha lá, presta atenção. Ele é claro, o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. E o vendedor, quando está lá na loja falando, eu vou fazer o negócio, ele é um preposto do fornecedor. E o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então, olha lá, se a informação está dizendo o seguinte... Eu estou dizendo, na gôndola o preço é R$5 e no outro preço está 4. Ou está dizendo R$1.000 e no outro preço está 800. Se eu estou dizendo é R$1.000 e no caixa passa 800. Ou está dizendo R$800 e no caixa paga 1.000. Ou ele está dizendo R$1.000 e o vendedor te promete a 800, para mim é tudo a mesma coisa. Toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor que fizer veicular e dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Vai ter que cumprir, mas qual eu cumpro? Vejam, se eu tenho duas informações, já vimos que uma informação falada vale, e a que está escrita também vale. Se eu tenho duas informações conflitantes, qual vale? A falada ou a escrita? Não interessa, não importa se ela é falada, não importa se ela é escrita. Valerá, presta atenção, olha lá, valerá a mais benéfica ao consumidor. Valerá a mais benéfica ao consumidor. Seja escrita ou falada. Você que eventualmente está fazendo concurso, isso inclusive já foi questão de concurso. Não adianta, é a minha veia de concurso, eu vim dessa área e eu não tenho como não falar. Eu sei que não é um programa de concurso, mas eu acabo falando. Já caiu em prova dizendo o seguinte, as cláusulas reais, que são aquelas que estão escritas, numa relação de consumo prevalece sobre as convencionais, aquelas que foram faladas. Falso! Senhores, valerá sempre a mais benéfica ao consumidor. Tranquilo? Esta é a regra do CDC. Vale para todo mundo, menos para o Rio de Janeiro, certo? Nesses 300 estabelecimentos. Então, olha só, você vai chegar lá e vai falar o seguinte, você encontrou dois preços na gôndola, você encontrou um preço diferente na gôndola e no caixa, ou o vendedor te anunciar o preço, valerá sempre o mais benéfico ao consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que os contratos serão interpretados sempre da maneira mais benéfica ao consumidor, por uma razão óbvia, porque o contrato ele pode ser escrito ou falado, certo? O contrato falado também vale, ainda mais no direito do consumidor. Todo dia a gente faz contrato falado, né? Assume obrigações faladas, certo? Então, cuidado, atenção nisso aqui.
Então, valerá sempre a mais benéfica ao consumidor. Por óbvio, o código é de defesa do consumidor e não de defesa do fornecedor. Então, atenção, se você encontrar, não pode encontrar, mas se acontecer, a informação mais benéfica ao consumidor é assim. E não pode falar que o cara não é responsável pelo vendedor. Ah, porque ele está de aviso, por isso que ele fez isso. Azar dele. Não vou me dar ao trabalho. E o que você vai fazer se ele não fizer? Você vai falar, não vou me dar ao trabalho de ler o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, que o senhor, como fornecedor, deveria saber. Certo? E o que diz o artigo... Ah, professor, mas e se ele não fizer? O próprio artigo 35 resolve pra gente. Se ele não cumprir a oferta... O que o consumidor pode fazer? O que diz o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor? Se o fornecedor se recusar no cumprimento da oferta, senhores, o consumidor pode o quê? Exigir o cumprimento forçado da obrigação. O cumprimento, ele é, presta atenção, forçado da obrigação. Ele pode também fazer o que mais? Ele pode... aceitar um produto equivalente pelo mesmo preço, quando não tem, eventualmente. Ou então, ele pode rescindir o contrato, certo? Pegando o dinheiro eventualmente antecipado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Claro que a gente não pode encaixar todos os exemplos em todos os artigos do código, porque o código é genérico. Tranquilo? Então, se você encontrar divergência, você tem o direito de pagar o valor mais baixo, certo? O direito de pagar o valor mais baixo. Agora, se você está no Rio de Janeiro, presta atenção nisso aqui para o cara não te dar um migué, certo? Lá foi feito 300 supermercados, foi feito porque provavelmente deveria ter um monte de gente reclamando desse tipo de atitude, deveria ser algo comum e a Defensoria Pública e associações de defesa do consumidor chamaram os fornecedores e falaram assim, meu amigo, não dá, não vou entrar com todas essas ações aqui contra você se você se comprometer. Se tiver divergência, isso é uma forma de forçar o cara. É um jeito bacana. Ah, professor, mas ele não deveria entrar com a ação? Deveria, mas eu acho que isso é mais benéfico ao consumidor. Então, a Defensoria Pública e as associações de defesa do consumidor estão de parabéns lá no Rio de Janeiro. Certo? Estão de parabéns. Agora, olha só, existem regras, você que está aí no Rio de Janeiro, olha lá. Quando fizer uma mudança de preço no sistema, às vezes por falha de funcionário, preço da gôndola, demora a ser atualizado, é o que diz o mercado. E aí acontece o erro. O consumidor que estiver atento e verificar a diferença ao passar os produtos no caixa será gratificado com a gratuidade. Então, para ter direito a levar o produto sem pagar por ele, o consumidor deve identificar a diferença de preço antes de fazer o pagamento, procurar o gerente ou responsável pelo estabelecimento para informá-lo sobre o problema. Independentemente da quantidade que deseja levar o produto encontrado, com diferença de preço, o consumidor vai receber apenas uma unidade gratuita. Ou seja, se o cliente quiser comprar mais de uma unidade, a primeira vai sair de graça e as demais terão menor preço computado. É aquilo que nós falamos, é a regra que vale para todo o restante do Brasil, certo? Com exceção aonde tem esse termo de ajustamento, esse acordo com a defensoria ou eventual termo de... A iniciativa não contempla produtos das seções têxteis, certo? Eletroeletrônicos, áudio e vídeo ou equipamentos para veículos. É a regra lá. Os supermercados que integram a campanha estarão identificados com cartazes. Então, você que está aí no Rio de Janeiro, de acordo com a Fonari, 317 lojas de várias redes em todo o estado firmaram esse acordo. Essa foi a notícia veiculada no Globo, senhores, certo? Legal ou não? Interessante, meus parabéns para a Defensoria Pública. Beleza? Vamos passar agora para a segunda parte do nosso programa. Essa segunda parte, ela vai trabalhar exatamente as dúvidas. Eu recebi bastante dúvida, me senti mal no último programa que eu não consegui responder todas que eu gostaria de ter respondido. Várias pessoas mandaram para a gente, certo? E aí eu me senti a obrigação da gente tomar mais tempo respondendo aqui para que eu possa reparar esse mal que eu senti. Outra coisa importante, eu quero mandar um abraço para Andréa Demétrio, certo? Que eu
falei o nome dela no programa errado, e ela mandou um face e falou assim, professor, que sacanagem. Me desculpa, foi erro meu. Na hora que a gente está aqui lendo, um monte de luz, vocês não fazem ideia, acaba embaralhando a vista aqui. Andréia, um grande abraço para você, me desculpa e fica agora reparado esse mal, tá bom? Eu agradeço de coração a pergunta que você mandou. Letícia Silva. Letícia, um grande abraço para você. Eu também fico muito feliz de poder aqui tentar te ajudar um pouquinho. Então, olha lá, a Letícia mandou o seguinte. Olá, professor. Adorei muito as suas aulas, fiquei muito feliz em saber que temos pessoas na sociedade que podem nos proporcionar um pouco do seu conhecimento. Imagina, é aqui um prazer, o prazer é todo meu, Letícia. Eu fico muito feliz de a gente poder e a equipe do Aprova, foi uma coisa muito legal, essa oportunidade que a gente conseguiu montar, que com certeza pode ajudar vocês, mas a gente sai daqui muito mais feliz aqui do nosso programa, pode ter certeza disso. Uma vez que nem todos podem conseguir atingir um nível superior, é verdade, infelizmente nesse país nem todo mundo tem essa oportunidade, mas a gente torce para que um dia a gente consiga. Eu tenho um pedido, um esclarecimento, então vamos lá, a Letícia manda aí pra gente. Acontece o seguinte, chegou em minha residência a carta de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, no modo automático, onde você paga a taxa, agenda o exame de aptidão física e mental, foi exatamente o que eu fiz. Mas no dia do meu exame choveu e mesmo saindo 1h30 antes de casa, sabendo que para chegar até o local precisaria de no máximo 40 minutos, e quando eu cheguei na clínica com 2 minutos de atraso da tolerância, isto é, marquei às 8 e a clínica dispunha de uma tolerância de 5 minutos, eu cheguei 2 minutos a mais, ou seja, fora do período da tolerância. A recepcionista não deixou fazer o exame, dando o motivo que a biometria fechou e o sistema não aceita depois disso. Mas ela informou que eu teria que tirar outra guia, para pagar só no dia seguinte, uma vez que o sistema lançaria minha ausência. Fiquei muito revoltada, pois eu até comentei com ela que ficaria até o final do expediente, caso houvesse uma falta de paciente, ou se poderia falar com o supervisor, sendo muito agressiva comigo, dizendo que nenhuma das opções poderia ser feito, e ela não se mexeria para tomar nenhuma atitude. Legal, não é mesmo? Quer dizer, mesmo que o consumidor esteja errado, não pode tratar o consumidor errado, né, senhores? Não pode ser deselegante, não pode. Você pode até falar, essa é a regra, eu não posso fazer nada, mas eu posso tentar te ajudar. Vamos ver se a gente consegue marcar, certo? Depois eu vou comentar a regra do Detran, se ela está certa ou não. Mas o fato é, ainda que o consumidor esteja equivocado, ele deve ser tratado com urbanidade. É isso que não pode acontecer, ser tratado com desrespeito, certo? Ah, mas todo dia chega alguém aqui me azucrinando. Então saia, você não gosta de atender pessoas, vá trabalhar com outra coisa. Ninguém pediu para você estar lá. Agora, se você está lá, você respeite o consumidor. Ah, eu não gosto de atender pessoas. Então não trabalhe. Não trabalhe. Trabalhe em outra coisa. Vai lá trabalhar com o computador. Certo? Fique fechado lá. Tá de sacanagem? Certo? Meu pensamento, eu não faltei no exame, só atrasei. Outra questão, não é um exame prático, onde depende de reprovação, e sim questão de saúde, como pode a biometria fechar em 5 minutos? Aí nós estamos chegando no ponto, certo? E não deixar de gerar de imediato outra guia, porque só 24 horas após, outra questão, me encontro numa situação financeira complicada, procurando um carro. Como pode haver isenção de taxa mediante... não pode haver a isenção de taxa, ou seja, você tem que pagar de novo, mediante tudo que eu expliquei, porque isso foi também ouvido a ouvidoria do Detran. Professor, preciso de uma orientação, está correto o procedimento do Detran e orientar as clínicas conveniadas dessa forma? O que eu estou equivocada? Quanto à situação que passei, ficarei feliz com o seu retorno. Letícia, parabéns pela pessoa aqui. Obrigado, Letícia, obrigado. Letícia, primeiro de tudo, o Detran é muito ruim. Não é só o seu Detran, não. O atendimento do Detran, em todos os lugares que eu conheço, ele, para ser ruim, ele tinha que melhorar. Que isso, senhores? 5 minutos a biometria? Detran, eu vou ler algumas coisas para você, para ver se você entende um pouquinho de direito do consumidor. Olha lá. Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores.
O respeito à sua dignidade, saúde, segurança e a proteção e o respeito aos seus interesses econômicos. A melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo atendido os seguintes princípios. Inciso 2º. A ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Como? Presta atenção. Pela presença do Estado no mercado de consumo. O Estado, quando fornece um produto ou fornece um serviço, ele está no mercado de consumo e deve respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Vou ler um pouco mais para você, Detran. Olha só, não é só o da sua cidade, não. Olha aqui, ó. É um princípio, inciso 8º do artigo 4º. Inciso 7º. A racionalização e a melhoria dos serviços públicos. Vou ler para você o artigo 6º também, talvez vocês não conheçam. Olha lá. São direitos básicos do consumidor. Vou ler para você, olha lá. Inciso 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Vou ler outra coisa para você. Artigo 22. Presta atenção. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Me desculpe. O cara que criou essa regra de 5 minutos é porque ele não precisa ir lá. Se ele precisasse ir lá, se ele precisasse ser atendido como... Senhores, que isso? É lógico que tem que ter uma regra para não virar bagunça. Agora, 5 minutos? Qual é a probabilidade de um determinado consumidor? E o que é pior, ele tem que pagar a taxa de novo? Pagar por quê? Você executou o serviço? Isso tem que ser flexível, meus amigos. Detran, não é só esse, porque existem vários. Melhora um pouco para ver se fica ruim. É claro que não são todos os Detrans da federação, mas pelo amor de Deus, vocês têm que ser coerentes. Vocês têm que ser coerentes com o consumidor na sociedade complexa que a gente vive. 5 minutos de tolerância? Tá de sacanagem? Letícia, grande abraço para você, obrigado. Reclame. Parágrafo único do artigo 22 diz como você tem que fazer para você. Se não der certo, reclame, peça reembolso e exija o seu direito, tá bom? Tem uma outra dúvida aqui do Igor. Igor Barbosa Pinto, um grande abraço para você. Igor, professor, sou aluno da Prova Concurso e quero lhe parabenizar por mais essa iniciativa que nos deixa mais informados. Obrigado, e parabéns é para todos nós, certo? Fiquei apenas com uma pequena dúvida. Há lojas que, ao nos vender algum produto, dão um prazo máximo de 3 a 7 dias para troca do produto por vício, diretamente na loja. Após esse prazo, pede procuremos assistência técnica para a solução do mesmo. Isso está correto? Não está correto, mas não está errado. Só que desde que você entenda da seguinte situação. Olha lá. Então, o prazo de 30 dias é para consertar. Você pode levar na loja ou pode levar na assistência técnica. Ele não é obrigado a trocar dentro desse prazo de 30 dias. Se a loja te deu 3 ou 7 dias que ela troca de imediato, legal, ela está fazendo algo melhor para o consumidor, porque ela não era obrigada a fazer e acaba fazendo, certo? Então, só que ela vai ter que cumprir. Se deu vício de 3 a 7 dias, tem que trocar direto na loja e não vai dar problema. Você não precisa levar na assistência técnica para o conserto. Agora, o fato dela fazer isso não elide a responsabilidade de, passado 30 dias, o produto não foi consertado, os fornecedores são responsáveis. Entenderam? Então, olha lá. Passado os 30 dias, os fornecedores são solidariamente responsáveis, é o que diz o artigo 18. Tranquilo, Igor? Grande abraço para você aí, certo? Kalina. A Kalina Lígia Cabreira manda uma outra dúvida. Professor Ayrton, bom dia para você. Como ficam as trocas de mercadoria quando a loja informa no momento da compra que não troca mercadoria em promoção? Isso é legal? Depende. Olha lá. Se é vício,
é do jeito que eu falei no outro programa. Ela vai ter que trocar. Agora, se não é vício, é aquele negócio, se eu não gostar eu posso trocar, e aí está na promoção, aí ela não é obrigada a trocar. Só é obrigada a trocar em 2 situações, olha lá, 2 situações. Uma, quando tem vício, aí é a regra do artigo 18, certo? Não tendo vício, só se ela falar que troca, tranquilo? Então não trocamos produtos na promoção, vale? Depende, se tem vício ou se não tem vício. Tranquilo? Kalina, grande abraço aí para você. Tem uma outra aqui, uma outra pergunta do Elias Pinheiro. Elias Pinheiro, tudo bem com você? Boa noite, professor. Boa noite, Elias. Comprei um rack e uma TV e a loja pediu 3 dias para entregar. No ato da entrega só veio o rack. Ó, coisa boa, boa loja, hein? Fui na loja para saber, que eles nem informam, você tem que ir na loja para saber o motivo de não ter entregue a TV, então ele me disse que não tinha mais no estoque. Não tenho mais. Olha que maravilha. Quais são os meus direitos? É aquilo que a gente falou nesse programa mesmo, artigo 35, certo? Você pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, você pode exigir um produto equivalente sem pagar a diferença de preço, certo? Ou você pode rescindir o contrato, pegar o dinheiro de volta sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O que não pode é a loja não entregar, deixar o consumidor ir atrás do seu prejuízo e dar um PT saudações. Vai lá e vai atrás. Isso não pode. Tranquilo? A loja que deveria ter resolvido o seu problema. Eles foram que criaram, porque eles poderiam ter falado, eu não tenho mais no estoque, eu só vou te vender o rack. Tranquilo? Elias, um grande abraço para você. Tem uma última pergunta aqui que estava lá no YouTube. Chiquinho Carvalho, mandando essa pergunta, um grande abraço para você aí. Meu amigo Ayrton, após 30 dias o consumidor tem direito de reclamar se não havia usado o produto e quando fez, constatou que não funcionava? Se positivo, até quanto tempo? Então olha lá, depende. Não é o fato de ter usado ou não, você tem que testar o produto, o ideal é que você teste na loja, já veja se está funcionando ou não, Chiquinho. Mas o prazo de garantia, todo produto e todo serviço tem garantia. Ela será de 30 ou 90 dias. Vai depender se o bem é durável ou não durável, certo? Se for não durável, 30 dias. Se for durável, 90 dias. Isso vale um programa só para isso, Chiquinho, mas só para responder aí a sua dúvida, para você não ficar aflito. E ainda tem a garantia contratual, também vale, isso está lá no artigo 50. Eu vou fazer um programa só sobre garantia e vou lembrar de você. Tranquilo? Chiquinho, grande abraço lá para você, tá bom? Senhores, chegamos ao cabo aí do nosso programa, foi um prazer imenso, eu sei que eu passei um pouquinho mais do tempo habitual, mas foi um prazer imenso, é muito gostoso quando a gente fala daquilo que a gente gosta. Senhores, postem suas dúvidas, seus comentários, se quiser também lá no meu Face, eu teria um prazer imenso de conversar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até o nosso próximo programa. Até mais!